Marcos 16, versos 2 a 4. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Só isto, vamos orar? Querido Deus, Todo-Poderoso Pai, oramos a Ti em nome de Jesus, nosso Senhor, o Senhor da glória, pedindo a bênção do Senhor sobre todos os nossos irmãos em toda parte deste planeta, que neste momento, esta virtude e este poder que emana da Tua ressurreição, possa trazer esperança, força, alegria e vitória para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Naquela manhã de domingo, ainda bem cedo, as mulheres dirigiram-se ao sepulcro, levando alguns aromas, com o propósito de ungirem o corpo de Jesus. Na realidade, falando uma linguagem bem nossa, ungirem o cadáver, o defunto. É a ingenuidade do amor, isso aqui. É a inocência do amor. Essas mulheres jamais poderiam tocar no corpo, chegar até onde estava o corpo de Jesus. Jamais. Nunca elas poderiam quebrar o selo romano que tinha lacrado a porta do sepulcro, que era uma caverna. E, além de tudo isso, havia uma pedra muito enorme, muito grande, enorme. Segundo pesquisas arqueológicas, a pedra que foi movida para tampar a porta do sepulcro pesava cerca de 2.000 quilos, 2 toneladas. Além disso, eles traziam uma argamassa, o governo romano, aquele pessoal que estava tomando as providências para que aquele evento, para que a morte daquele homem, caso o seu corpo sumisse, desaparecesse, não tornasse um grande problema para eles. Eles queriam eliminar todas as possibilidades de que viessem a dizer que ele teria saído daquele sepulcro com vida. Então eles colocaram o corpo dele lá dentro, trouxeram a pedra, com deve ter gastado muitos homens, rolando com alavancas, madeira, colocaram na porta, fizeram uma massa, calafetaram a pedra e vieram com o anel do governador e lacraram, selaram, puseram a marca ali. Quem rompesse aquele lacre, tentasse romper, estava infringindo uma lei romana e poderia ser sentenciado à morte também. Então elas, numa infância, numa inocência do verdadeiro amor, disse: vamos lá ungir o corpo do Senhor. Isso aconteceu no domingo bem cedo. Até então, tudo que se sabia é que Jesus estava morto e sepultado. E a Bíblia diz então que ao chegar naquele lugar, pequeno jardim, onde tinha esta caverna, que servia de sepulcro, elas chegaram, tocada pelo amor, pelo carinho por Jesus, pensando no caminho, inclusive, como seria para elas, para remover aquela pedra. Na mente delas, elas achavam que até elas mesmas poderiam conseguir fazer isso, que era impossível. E elas não previam, elas não imaginavam que Deus tinha preparado algumas surpresas especiais, a começar para elas, e depois para os outros discípulos, depois para todos os apóstolos, e depois para o mundo inteiro, inclusive para nós. As surpresas que envolvem a ressurreição de Jesus Cristo. Quais são essas surpresas que nós podemos enumerar que aconteceram naquela manhã? A número 1,
A número 1 diz respeito exatamente à situação daquela pedra que lacrava a porta do sepulcro. Para a surpresa daquelas mulheres, aquela pedra tinha sido revolvida. Estava destampado o sepulcro. A pedra estava de lado. O que aconteceu, afinal de contas? Elas olharam e disseram: a porta está aberta. O obstáculo havia sido tirado. O poder, alguma coisa muito grande e poderosa tinha acontecido naquela manhã, antes delas chegarem, um pouquinho antes, e simplesmente não havia mais pedra na porta. Alguns tempos antes, o Senhor Jesus tinha chegado lá em Betânia, lá na casa de Marta e Maria, e elas choravam, porque o seu irmão Lázaro tinha morrido. E Jesus estava viajando, e nesse período ele morreu e sepultaram ele. Quando Jesus chegou lá, eles disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor teria curado ele e tal, né? Jesus disse: vamos ver onde o puseram. E as irmãs disseram: Senhor, mas não dá para chegar até lá, cheira muito mal, está lacrado também o sepulcro. E Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ah, sim, Senhor, eu creio na ressurreição do último dia. Ele disse: Marta, você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E então a Bíblia diz que quando chegaram na porta do sepulcro de Lázaro, Jesus disse para as suas irmãs: tirai a pedra. E elas realmente, com a ajuda dos amigos, tiraram a pedra. Bom, existem algumas pedras que nós podemos tirar. No caso, aquela pedra do sepulcro de Lázaro podia ser tirado por pessoas franzinas e fracas, como estavam ali aquelas pessoas. Existem outros tipos de obstáculos na vida que só Deus pode tirar. Esta pedra do sepulcro de Jesus torna-se para nós um símbolo. Aquelas mulheres sabiam que iam deparar com a pedra. Mesmo assim, elas foram acreditando que alguma coisa podia acontecer. E aconteceu. Na vida você tem que agir sempre por fé. E é melhor ser dominado por um amor infantil, por um amor inocente, como estava no coração delas, porque se elas fossem muito racionalistas, elas não iam sair de casa naquela manhã. Elas iam fazer todos os cálculos, iam dizer: nós somos tolas, se nós formos lá, que os guardas podem nos prender, ninguém vai permitir nós tocar naquela pedra. Mas na vida, e principalmente se você quer ser uma pessoa feliz e experimentar milagres de Deus, seja um pouco mais infantil no sentido de acreditar. Vamos, de qualquer maneira nós vamos. Pega os aromas, vamos levar isso, não sabemos como é que vai ser, mas vamos. Acontece que quando a gente faz isso, a gente está fazendo quase igual Pedro fez quando ele estava no barco e Jesus veio caminhando sobre as águas e não dava para ver direito se era Jesus ou não, e Jesus disse: sou eu. E Pedro: bem, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor Jesus vem, e Pedro infantilmente desceu do barco, pisou na superfície das águas e foi caminhando. É verdade que depois ele leva um susto com as ondas, começa a querer afundar, o Senhor segura ele e traz ele de volta para o barco. Mas ele andou para ir até onde Jesus estava e depois andou voltando com Jesus. De qualquer maneira, Pedro andou para lá e para cá no mar. Ele deu um passeio no mar da Galileia, caminhando normalmente, como quem está pisando nesse piso aqui. E a pergunta minha é essa: a gente não perde muitas bênçãos, muita coisa de Deus, por ser muito racionalista, por ficar com medo do ridículo, ficar com medo de alguém te zombar de você? Olha, essas mulheres aqui poderiam ser até zombadas, porque alguém poderia encontrar com elas pelo caminho, dizendo que vocês vão no sepulcro, ungir o corpo de Jesus. Alguém ia achar graça. Que é isso? Vocês são tão tolas assim, tão inocentes? Se estão arriscando aí ser presa lá nas imediações, sem chegar lá. Mas
a pedra tinha sido revolvida. Deus tem um método especial para tratar os seus filhos, e esse método de Deus envolve surpresas milagrosas. Você pode ter certeza que algumas pedras que muitos já disseram para você que não vai sair, porque o Senhor pode, Ele pode revolver pedras. Continue crendo, continue alimentando esta fé que Deus colocou no seu coração, de que tudo é possível. Tudo é possível. A ressurreição revolveu não apenas aquela pedra, mas muitas outras pedras. A ressurreição revolveu a pedra da desesperança, do medo, da condenação, do pavor da morte. A ressurreição de Jesus trouxe luz, trouxe vida, para que nós pudéssemos crer na imortalidade, na eternidade, em que a vida prevalece além do túmulo. O Senhor ressuscitou para mostrar que o poder de Deus vai além desse estigma que tem oprimido, machucado a humanidade. Quantas lágrimas, quanta dor, quanto sofrimento, quanto desespero no coração de tantas milhares de pessoas que já tiveram membros da família que faleceram, crianças, jovens, velhos. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Não creiam numa ressurreição para o futuro, não. Creia na ressurreição agora, creia hoje. Jesus disse: eu sou a ressurreição. A segunda surpresa que essas mulheres tiveram naquele dia, naquela manhã de domingo, foi a surpresa de encontrar alguns ilustres visitantes naquele túmulo. A Bíblia diz que, conforme o relato de Lucas, elas depararam não com um sepulcro cheio de escuridão, pelo contrário, dava-se para ver lá de fora que tinha luz lá dentro. Elas viram o reflexo glorioso de uma luz. O que era aquilo? Lucas relata que haviam 2 seres angelicais. Mateus só fala de um, Marcos me parece que só de um também, mas Lucas faz questão de dizer que havia um outro, que nem todos viram, mas alguém viu, e então ele diz que eles eram resplandecentes, suas vestes brilhavam, e eles estavam iluminando toda a escuridão daquele sepulcro. A Bíblia registra com as seguintes palavras: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Eles não apenas brilhavam em suas vestes, mas eles também brilhavam em suas mensagens. Ele ressuscitou, não está aqui. Seres angelicais poderosos de Deus figuram na história da humanidade, na história bíblica, como mensageiros, como soldados celestiais, como cantores de um coral eterno. Eles figuram no mundo eterno, no mundo espiritual de Deus. Eles figuram em diversos postos. Às vezes você vê a Bíblia narrando anjos entrando em batalha. Você vê anjos cantando no coral. Você vê anjos iluminando o sepulcro escuro. Você vê anjos falando com Felipe, dizendo: vai, Felipe, evangeliza em Gaza. Você vê anjos entrando na cela onde Pedro estava, acordando Pedro, dizendo para ele: levanta, vamos sair daqui. Como sair daqui? Tem muitas celas, guardas para todo lado. Ele: me segue. E a Bíblia diz que onde o anjo caminhava, as celas iam abrindo automaticamente. Um poder misterioso. Deus criou seres gloriosos e eles estão entre nós. Eles caminham conosco. Muitos anjos de Deus estão guardando nossos filhos, nossos netos agora.
A Bíblia diz que os anjos de cada das criancinhas contemplam o rosto de Deus nos céus. Realmente, a ideia de anjos de guarda é verdadeira. Não é antibíblica, não, é bíblica. Anjos de guarda. Eu acredito que você e eu já demos muito trabalho para os nossos anjos de guarda. Eles tiveram que fazer as maiores ginásticas já conosco. Segura daqui, cata dali, segura, guarda, para aquele carro, senão está perdido nós cuidamos dele. Irmão, tem anjos que cuidam de nós. Umas vezes a tiazinha me contou um sonho que Deus deu para ela. Eu não lembro os detalhes, um dia ela vai contar para vocês inteiro. Mas ela sonhou que via um anjo que me guardava. Só lembra disso? E a senhora disse que ele era gigante. Bom, eu sou pequeno, mas meu anjo é grande, viu? Tiazinha vai contar os detalhes depois. Ela disse que o anjo era muito grande, que andava te protegendo, te guardava. Pois é, tiazinha, ele ainda continua. Ele não cansou ainda não. Está guardando a gente até hoje. Graças a Deus, que porque Ele tem guardado a todos nós, você e eu, nós estamos aqui. Os perigos passaram, passamos na beira dos precipícios e abismos, mas o Senhor nos guardou. Glória ao santo nome do Senhor. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Terceira surpresa que as mulheres tiveram é que elas sabiam que o governo romano, as autoridades judaicas tinham exigido uma guarda de elite especial para guardar aquele local do sepulcro. Além de ter tudo aquilo já de segurança, tinha uma guarda especial. Guardas grandemente preparados para operações especiais. Homens fortes, corajosos. Mas elas tiveram uma surpresa. Quando elas chegaram ali, que viram a porta aberta, o túmulo aberto, viram uma luz resplandecente saindo de dentro do túmulo e procuraram os guardas. Aí elas tiveram a surpresa, porque os homens mais bem preparados da elite, do exército romano que estavam ali, estavam desmaiados de medo. Eles tinham tremido tanto que até que desmaiaram. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados. E os guardas, com medo do ser angelical, ficaram muito assombrados e como mortos. É porque eles desmaiaram. A Bíblia diz um pouquinho antes, que antes deles desmaiarem, eles presenciaram um grande terremoto no local. Quando Jesus estava morrendo na cruz, houve um grande terremoto. Agora, no momento da ressurreição, alguns dos minutos próximos à ressurreição, o milagre, Deus manda um outro terremoto local, parece que é só no local, e os guardas viram o terremoto, presenciaram, e na sequência viram um dos anjos, a Bíblia diz, cujo rosto brilhava como um relâmpago e a sua vestimenta resplandecia, e então, tomado de espanto e assombro, começaram a tremer e caíram. Faltou oxigênio no cérebro e eles desmaiaram. A adrenalina subiu tanto que eles não suportaram. Quarta surpresa. Essa é grande, viu? As mulheres disseram, bem, já que os guardas estão dormindo, a porta está aberta, a luz está acesa, vamos entrar. E elas entraram e a surpresa estava ali. Ao invés delas acharem um túmulo ocupado por um cadáver já em estado de início de decomposição, elas certificaram, ei, o que está acontecendo? Passa a mão para ver, porque na realidade, aonde o corpo tinha que estar, não tinha corpo. O túmulo estava vazio. Irmão, se o túmulo não tivesse vazio, o cristianismo seria só mais uma religião. Mas como o túmulo está vazio, o cristianismo é o caminho de Deus para o homem chegar no céu. Não tenha dúvida.
Ah, pastor, tem muitas religiões. Tem muitas religiões, mas só o cristianismo tem um Cristo vivo. Só. O túmulo de Maomé está lá, que jaz Maomé. O túmulo lá de Confúcio, de Buda, está lá, jaz. E todas as pessoas que já foram em Jerusalém, eu pergunto para eles, como é que está lá no túmulo de Jesus? Ele diz, está escrito, já ressuscitou, não está mais aqui. Ele vive. Ele vive. Oh, glória a Deus. Essa foi uma das maiores provas. Essa não é a única, é claro que tem outras. Mas essa foi uma grande prova, uma indiscutível evidência da ressurreição. Você sabe que no decorrer da história levantou céticos, gente de todo o segmento de ordem intelectual, gente de culta, inteligente, cientista, para tentar provar que isto foi uma alucinação. Isto foi uma visão que os apóstolos tiveram. Mas todos foram redondamente refutados. A ressurreição é a coisa mais concreta, mais evidente, mais clara, mais segura. Você pode confiar e crer, Jesus está vivo, Ele está no meio da sua igreja, Ele continua operando milagres, maravilhas, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Até o Sinédrio, que tinha sentenciado à morte de Cristo, e que depois prendeu os apóstolos, até o Sinédrio, quando viu Pedro, João, falando sobre Jesus, aquele tribunal judaico perverso, que matava mesmo, reuniram e disseram, calma lá, esses homens estão tão convictos do que eles estão falando, que certamente eles estiveram mesmo com Jesus. Ou seja, eles realmente viram Jesus depois da sua ressurreição. Vamos ter um pouco de cuidado, não vamos... E eles estavam presos. Mas Pedro e João levantaram e disseram, vocês vão tentar nos persuadir a ficar calado? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus Cristo está vivo. E o Supremo Tribunal Judaico parou e disse, esses homens estiveram com Cristo. A transformação dos discípulos não veio de um corpo inerte, veio de um Cristo vivo. Se eles tivessem carregado o corpo de Jesus escondido, enterrado em algum lugar, eles estavam morrendo de medo. Mas ao invés de medo, eles estavam cheios de coragem, de ousadia, de certeza. Irmãos, quando Jesus ressuscitou e começou a falar com os apóstolos e a mostrar as evidências para os apóstolos do seu poder, da sua glória, irmãos, os apóstolos só faltava mais uma coisa, era a última, o derramamento do Espírito Santo. Porque depois do Pentecostes, os apóstolos estavam prontos e dispostos a cumprir a ordem de Cristo de pregar o Evangelho em todo o mundo, sob qualquer circunstância, e eles estavam prontos a ir até as últimas circunstâncias para pregar o Evangelho, porque eles tinham certeza que estavam dentro da perfeita vontade de Deus. Cristo estava com eles. O túmulo estava vazio. A quinta surpresa está lá no verso 9, está escrito assim, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha, é totalmente significativo o fato de que o Senhor tenha aparecido pela primeira vez, a primeira pessoa que Jesus tem contato com ela, não é com Pedro, não é com João. Olha, Jesus durante o ministério terreno tinha 3 discípulos preferidos, prediletos, quase podemos dizer isso. Porque Jesus especificou os 3 várias vezes dos outros. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, vamos ali. Pedro, Tiago e João, vamos calcular. Monte da Transfiguração, ressurreição da filha de Jairo. Era assim. Mas agora o Senhor reserva a surpresa. Essa é a grande surpresa. Jesus aparece para Maria Madalena. Número 1, judeus discriminavam muitas mulheres.
Mulheres para eles era realmente inferior, nível secundário. Segundo, Maria Madalena havia sido uma prostituta. Terceiro, além dela ter enveredado numa vida de pecado, ela se tornou uma pessoa possuída por demônios, 7 demônios. Então ela tinha tudo para não ser a primeira pessoa para ver Jesus. Ela tinha tudo, na concepção judaica, na questão espiritual. Mas Jesus inverte a ordem. Ele tinha dito que muitos primeiros seriam derradeiros e muitos derradeiros seriam primeiros. Jesus pegou a última da fila, Maria Madalena era a última da fila, e diz: vem cá, minha filha, você vai ter o privilégio, o mundo inteiro vai contar a sua história, que você foi a primeira a me ver depois da ressurreição. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para a gente, para mim e para você, que não tem ninguém tão ruim, tão perdido, tão fracassado, tão discriminado, tão abandonado, que Ele não possa colocar no lugar de destaque. A Bíblia diz que Deus pode tirar o pobre lá do lixo e trazê-lo e fazê-lo assentar entre príncipes. Nosso Deus é especializado em pegar as coisas que não são para fazer e confundir as que são. E Ele pegou Maria Madalena e disse: olha, você é a primeira a contemplar a minha pessoa ressurreta. Isto foi demais, porque profetas, homens santos de Deus, teriam dado tudo para estar no lugar de Maria Madalena. Entretanto, o privilégio coube àquela que anteriormente fora a mais perdida das pecadoras. Qual é a explicação? É a infinitude do amor e da graça de Deus. Se Jesus pôde fazer isso com Maria Madalena, você pode ter certeza que Ele pode fazer com você também. Você não precisa ter dúvidas de que Deus pode pegar o nada que nós somos e torná-lo algo significativo e importante. Porque, irmãos, isso aqui é só uma vez que acontece em toda a história da humanidade. Tem coisas que dá para repetir, mas isso aqui não. Jesus ia aparecer agora para outros, mas a primeira foi ela. Por exemplo, na manhã daquele dia, a primeira pessoa então a ver Jesus, Maria Madalena, ela sai correndo e vai contar para Pedro, Tiago, Pedro e João, aliás. Quando ela chega no cenáculo onde eles estavam orando, eu vi Jesus. Pedro e João dizem: onde? Ela disse: lá perto do sepulcro. Ele apareceu para mim ali no outro, lá no jardim ainda. As outras mulheres não viram ele na mesma hora de Maria Madalena, viram depois. Provavelmente no espaço em que Maria Madalena veio correndo chamar Pedro e João, Jesus apareceu para as outras mulheres que já estavam indo embora do sepulcro, porque Maria Madalena não saiu junto com as mulheres. Elas entraram no sepulcro, viram que estava vazio, viram os anjos e entenderam o que estava acontecendo, um milagre, alguma coisa extraordinária, e elas saíram, só que Maria Madalena ficou por ali. Cadê Jesus, meu Deus? Aonde será que foi parar ele e tal? E foi exatamente aí que Jesus aparece para ela. Ela sai correndo para chamar Pedro e João. Jesus aparece para as outras mulheres enquanto ela foi chamar os apóstolos. Os apóstolos vieram correndo. Chegaram, até tem aquele episódio, né? É interessante, a gente nunca esquece. Pedro e João vieram correndo. A Bíblia diz que João correu mais depressa. É um detalhe, mas a Bíblia registra. João chegou primeiro. Tudo indica que João era mais novo. Deixou Pedro para trás. Naquela corrida para ir ver se encontrava Jesus, Pedro ficou para trás. Só que João era novo, experiente, bom atleta, bom corredor. Só que quando ele chegou na porta do sepulcro, ele não teve experiência suficiente para entrar. Alguma coisa bateu no coração dele e ele parou na porta. Aí Pedro já vem chegando já atrás, né? Porque Pedro vinha correndo também, fazendo o que podia. E Pedro chega e diz: dá licença, João. E Pedro, muito experiente, entrou.
E João entrou atrás. De qualquer maneira, Pedro teve um destaque especial, porque foi dos apóstolos o primeiro que entrou no sepulcro vazio. Aí João chega e entra junto com ele. Então isso mostra que nessa caminhada da vida, os jovens conseguem correr na nossa frente, mas às vezes não tem experiência suficiente para resolver o problema lá na frente. Chega na frente, mas não resolve. E aí a gente chega mais devagar, mas resolve. Então, gente, quem já está de meia idade aí para frente, terceira idade, pode ficar tranquilo, vai chegar a hora que é você que vai ter a palavra, viu? Palavra definitiva é a sua. E olha, aí nós não dispensamos, é claro, nessa agilidade, essa esperteza da juventude, isso completa. É assim mesmo que a vida funciona. Deus pega a sua força, jovem, junta com a minha experiência, e a gente pode fazer muita coisa junto, né? Pode fazer para Deus. Então, Maria Madalena, certamente, depois de ter falado para Pedro e João, vai falar para mais outras pessoas sobre Cristo. E aí deixa eu correr a história rapidinho. Naquela manhã, naquele domingo, aquela manhã então começou dessa forma, com todos esses espetáculos do milagre de Deus, da ressurreição. A essas alturas os apóstolos estão eufóricos pela notícia da possibilidade de que ele realmente ressuscitou. Como as mulheres estavam contando, eles ficavam assim com o pé atrás, dizendo, será que é verdade mesmo? Será que podemos entender como ele ressuscitou mesmo? Ou será que desapareceu o corpo? Então ficava aquele negócio. E o dia transcorreu, e o comentário era um só. O sepulcro aberto, o corpo não está lá. As autoridades romanas, essas alturas judaicas, estavam tentando criar versões, narrativas, para dizer para o povo da cidade, não, que não tinha nada, não havia coisa, nenhum milagre não, nada estava acontecendo sobrenatural, que eles ficassem tranquilos, que eles iam achar o corpo, investigar o caso. Os apóstolos, claro, ainda com muito medo, se mantêm trancados em um cenáculo. Vão, voltam, entram, fecham a porta caladinho, sem mostrar movimentação, porque muito medo de ser presos ainda. O dia já está ficando tarde, já está entardecendo. 2 discípulos que estavam em Jerusalém resolvem ir embora para casa. Diz, não, nós vamos embora para casa. Eles moravam numa vila a uns 15 quilômetros de Jerusalém, Emaús. E eles saem caminhando, estradinha comum daquela época. O dia está entardecendo, 5 horas da tarde mais ou menos. De repente, no meio do caminho, uma pessoa se une a eles, emparelha com eles. Eles estão falando da morte de Jesus, da crucificação, dos boatos. E aquele viajante estranho diz, o que vocês estão falando? E eles olham e dizem, o senhor não sabe não? O senhor porventura, um peregrino de estrangeiro, que não é da região? Só fala de uma coisa aqui, do quê? Da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus. E agora mais uma história de umas mulheres aí dizendo que ele ressuscitou. Era o próprio Jesus, eles não reconheceram. Alguma coisa diferente estava no corpo, na fisionomia de Jesus ressurreto. Jesus diz, vocês são nécios para crer o que os profetas disseram, hein? Estava escrito que o Filho de Deus, o Messias, seria realmente preso, seria maltratado pelos gentios, seria morto. Estava realmente predito, e também estava predito que ele ia ressuscitar. Ele disse, mas nós temos notícia aqui da sexta-feira, do sábado, a notícia é que ele está sepultado. Ele diz, bom, vocês estão desatualizados com as notícias. Eu estou trazendo notícias para vocês deste domingo de manhã. As últimas notícias que eles tinham era aquela. Jesus disse, não, as últimas notícias não é esta. As últimas notícias é que ele está vivo. Mas não identificou. Aí eu fico mais impressionado com Deus, né? Porque geralmente nós achamos que temos a última notícia. Você já prestou atenção? Os discípulos de Emaús dizem, nós temos as últimas notícias, as últimas coisas que aconteceram. Jesus disse, não, eu tenho a última notícia. O diabo
consegue, né? O diabo consegue manipular o mundo, dizendo que tem a última palavra. Não, agora acabou a esperança. Agora, não, para você não tem mais solução. Esta não é a última notícia. A última notícia quem tem é Jesus Cristo. A última notícia dizia respeito a um Cristo morto e sepultado. Mas a última notícia que Jesus tem é que Ele está vivo. E aí, quando vai chegando perto da casa deles, Jesus começa a pegar um outro caminho. Ele disse: oi moço, oi amigo, não vai embora não, está tão bom o senhor falando com a gente. Depois eles vão explicar que o coração deles ardia quando Jesus conversava com eles. Aí diz: entra, vamos fazer uma refeição juntos. Jesus entra, senta com eles na mesa e então pega o pão e levanta para agradecer a Deus. E quando ele vai agradecer, eu não sei se ele pegou o pão e eles viram as suas marcas nas mãos dele. Se eles o reconheceram, se não foi pelas marcas, foi pela maneira de orar, foi pelo tom da voz, foi pela maneira peculiar, porque Jesus sempre fazia aquilo. E quando Jesus começou a dizer: ele é o Senhor, Cleopas, este é o Senhor. Aí só porque eles olharam: cadê o Senhor? Só tem o pão aqui na mesa. Ele desapareceu. Eles disseram: não dá para comer agora não. Vamos levantar, vamos voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém, foram lá para o cenáculo, entraram no cenáculo, estava aquele grupo de apóstolos, tinha mais gente com eles, e Cleopas e o outro amigo disseram: amigos, irmãos, nós vimos o Senhor, Ele sentou conosco, Ele sentou à mesa conosco, Ele andou conosco, Ele está vivo mesmo. Alguém disse: eu fiquei sabendo que Ele já apareceu para Pedro em algum lugar. Talvez Pedro tivesse dado uma saidinha. Alguém disse essa notícia. E aí você imagina que nós estamos lá no cenáculo. Já está noite. É agora, é essa hora. É a noite de domingo. O primeiro dia já transcorreu. As notícias estão acontecendo. Mas até agora não tem um grupo grande, coeso, que pode testificar da visão, da aparição do Cristo vivo. E a gente está junto, tentando beber e crer e alimentar das palavras daqueles 2 discípulos de Emaús. Será? Mas mesmo, é verdade. Mas vocês não conheceram Ele no caminho? Por quê? Não sei. Nosso coração ardia, Ele falou conosco, abriu nosso entendimento, a gente compreendeu as Escrituras. Sim, mas e aí? Não, vamos esperar, alguma coisa deve acontecer. Aí imagine vocês que aquela porta se abre. Quem está de pé? O Senhor. E todo mundo olha, mas ninguém tem coragem de dizer nada, porque é tão grande, é tão feliz, é tão cheio de regozijo, é tanta alegria que está todo mundo parado. E o Senhor entra suavemente, para no meio. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Não é um espírito? Vede, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Venha, apalpai-me e vede. Coloque as mãos do meu lado, veja as marcas das minhas mãos. Não fiquem atemorizados. Estava escrito sobre mim que eu iria passar por todos esses processos, mas eis que estou vivo. E o Senhor consola seus discípulos. Agora é um grupo inteiro, há muita gente, 20, 30 pessoas. Não há dúvida mais, não é somente a história de algumas mulheres. Agora é uma evidência em que olhos de todos os presentes podem contemplá-lo. Mas eles ainda estão até com medo, pasmos. E Jesus olha para eles e diz: não temam. Vocês não têm alguma coisa para a gente comer? Jesus desce ao nível dos humanos, dos pequenos. Vocês não têm alguma coisa para a gente comer? Alguém diz: tem, Senhor, tem um peixe aqui muito grande, a gente comeu quase a metade dele, mas ainda tem muito peixe assado aqui. Tragam, por favor. E tem um favo de mel e pão. Jesus diz: é tudo que eu gosto, põe na mesa. E eles disseram: estão pagando para ver. Estão pagando para ver
esse Senhor da glória comendo aqui de novo com a gente, não é possível. Tem que ser Ele mesmo, deve ser Ele. E Jesus, sem preocupação nenhuma, pega com a mão o peixe, põe na boca. Não sei como é que eles faziam para comer pão com mel, com peixe. Eu sei que era a comida que eles gostavam. E ele vai comendo com eles. Diz, participem também, vamos comer. A gente já comeu tanto junto, vamos comer mais uma vez. Interessante que na ressurreição de Jesus, ele faz questão de comer várias vezes com os apóstolos. Lembra? Lá no Mar da Galileia também, quando os apóstolos chegaram, aí Jesus é que tinha preparado a comida. Eles ainda estão naquele espanto e tal. Jesus diz, vamos comer. Ninguém queria falar nada, ninguém perguntava nada. Jesus disse, não, vamos comer. Tem pão e tem peixe assadinho aqui para nós. Nós que comemos e bebemos com Ele. Pedro falou isso, nós que comemos e bebemos com Ele. Nós somos testemunhas. Nós comemos e bebemos com Ele. Nós comemos com Ele. Você tem comido e bebido com Jesus? Você só pode ser testemunha de Jesus se você come e bebe com Ele. Você toma ceia na sua igreja, você é constante, fiel, você senta na mesa do Senhor com Ele. Você só pode ser testemunha de Jesus se você comer e beber com Ele. A ressurreição de Cristo ficou como o grande fundamento da fé cristã. Se Jesus não tivesse saído daquele sepulcro, toda a nossa esperança estava sepultada. Todas as promessas estavam dentro daquele sepulcro, lacrado por aquela pedra, e nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Paulo disse, agora Cristo ressuscitou e foi feito primícias dos que dormem. Porque se cremos que Ele morreu e ressuscitou, também Ele tornará a trazer com Ele aqueles que dormem. A ressurreição torna o cristianismo o caminho confirmado, o caminho comprovado por Deus como o único caminho que leva ao céu por meio de Jesus Cristo. Não há qualquer sombra de dúvida, Cristo está vivo. Alguém diz, por que você sabe que Cristo está vivo? Porque eu conversei com Ele agora mesmo. E Ele sempre conversa conosco. Então este é o domingo da ressurreição. Quando aquele povo ali no cenáculo terminou aquele dia, aquela noite, eles não mais queriam dormir, porque passado algum momento Jesus desaparece de novo, vai aparecer em outras circunstâncias. Mas Jesus, para não ter dúvida, fica com eles 40 dias. E a Bíblia diz que desses 40 dias, prega, ensina, dá mandamentos, ordena que eles fiquem no cenáculo, que eles esperem o Espírito Santo. E o dia que Jesus prepara para deixar realmente esse mundo, para marcar o fim do seu ministério terreno, do seu trabalho de redentor, Ele reúne todos os discípulos que Ele tinha apóstolos. Um grupo grande, mais de 500. E a Bíblia diz que Ele marca a última reunião com eles no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus no centro, aquela multidão ao redor, e Jesus fala para eles a respeito da grande comissão. Vocês vão pregar o meu evangelho em todo o mundo. Vocês vão proclamar o meu nome, a minha doutrina, a minha palavra. Milhares de pessoas virão para o reino de Deus. E então vai chegar o dia em que tudo terá o seu fim. E eu estabelecerei um rei eterno. E vocês farão parte dele comigo. A Bíblia diz que, enquanto o Senhor falava essas coisas, Ele levanta suas mãos e abençoa todos eles mais uma vez. Eu vos abençoo, vocês me pertencem. Vocês são a minha igreja, o meu rebanho. A Bíblia diz que uma nuvem desce do céu, encobre Jesus, e eles percebem que a nuvem começa a deslocar, subir, e eles percebem Jesus lá dentro daquela nuvem, e Ele vai subindo aos céus, e enquanto Ele está subindo, 2 anjos descem e dizem para eles, varões,
Varões, vocês que estão olhando para cima, este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim como para o céu o vistes ir, ele voltará. E aqui estamos nós esperando que esta nuvem traga nosso mestre de novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Porque ele vive, você pode ter a certeza que não há embaraço tão grande que ele não possa tirar, que não possa resolver na sua vida. Saiba de uma coisa: Cristo vive a nossa esperança, Cristo vive a nossa alegria, Cristo vive a nossa força. Se Cristo não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Porque cansado de religião nós já estávamos há muito tempo. Graças a Deus que nós não encontramos uma religião, nós encontramos um Salvador. Nós encontramos um amigo, nós encontramos um Deus verdadeiro que quer comer com você e comigo todos os dias da nossa vida. Cristo vive.